aqueles que estão enfermos, que possam receber as energias para restabelecer seus organismos físico e espiritual, e que possamos também estar abertos a doar as energias necessárias para os trabalhos da noite. Seja conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Vou passar então para o Mendes, conduzir os trabalhos da noite. Boa noite a todos. Estou aqui mais uma vez aqui. Hoje o nosso tema é ideias inatas. Não tem muito o que falar desse tema não, mas é um tema muito interessante, importante até, porque nos traz reflexões para a nossa caminhada que a gente tem que fazer, porque são reflexões que modificam muito o nosso proceder, né? O nosso crescimento. Ideias inatas. O que seria ideias inatas, né? Ideias inatas são aqueles conhecimentos que a gente observa em algumas pessoas que a gente sabe que não foram experiências dessa vida. São conhecimentos que acontecem com algumas pessoas e que a gente fica assim, espantado de saber como que essa pessoa conseguiu fazer certas coisas, ter essa ideia, como ela sabe, não teve tempo de... ela não aprendeu nada nessa vida ainda. Ela é uma pessoa de uma atividade completamente diferente e de repente há uma necessidade e ela consegue resolver. Ela tem uma ideia, ela tem a solução muitas vezes para alguns problemas e que a gente vê que aquela solução simplesmente brotou na mente dela e ela conseguiu resolver o problema. Ela conseguiu colocar para fora situações e conhecimentos que não foram aprendidos nessa vida. Então são as ideias inatas. Se a gente olhar pelo lado de algumas pessoas que são mais materialistas, vai ser mais difícil de dar compreensão. Porque, por exemplo, a filosofia materialista, ela prega o seguinte: o espírito morreu, o corpo morreu com ele. Então, morreu, o corpo morreu, o espírito também acabou. Então, na morte, acaba tudo. Não é a filosofia da doutrina espírita, mas tem um lado de crença que não acreditam na vida futura, que não acredita que nós somos espíritos imortais, que não acredita na pluralidade das existências. Então, essas pessoas que não têm essa crença não acreditam nas ideias inatas também, porque não vai... Para essas pessoas, para esse tipo de pensamento, essas ideias que a gente tem são frutos da experiência nossa agora. Ele sabe fazer, conseguiu fazer determinadas coisas porque ele já estudou isso aqui, ele já observou, alguém já ensinou para ele aqui nessa vida. Não aceita que nós já viemos com conhecimentos de outras vidas passadas. Então as ideias inatas, a doutrina nos ensina que são conhecimentos adquiridos por nós mesmos em outra encarnação. Nós nascemos com esquecimento do passado, mas as nossas aquisições permanecem na nossa bagagem espiritual. Tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós conquistamos em aprendizado, em conquistas, em obras que executamos, nós não perdemos, fica para sempre conosco. É o famoso tesouro que a traça não rói, que Jesus falou. Vamos acumular o tesouro que a traça não rói, ou seja, conhecimento.
aprendizado, boas ideias vêm de aprendizados. Então, o que acontece? A gente vê muitas reportagens de acontecimentos que são inéditos, tipo assim, tem um festival de música e aí chega lá uma criança de 5 anos de idade e executa as obras no piano lá perfeitamente, obras de Bach, de Beethoven. Uma criança de 5 anos, de 6 anos, não tem maturidade para poder ter aprendido aquilo nessa vida. Então é lógico que esse conhecimento vem do passado. Não é que Deus brindou aquela criança com um conhecimento assim na hora, assim nessa vida, para que ela seja pródiga não, né? Prodígio. É uma criança prodígio. Por quê? Ela veio com esse conhecimento já na sua bagagem espiritual. Mas não foi ganho esses conhecimentos. Em outra vida, ela deve ter começado a estudar, igual a gente estudou nessa vida. Eu estou fazendo música, eu estudo música, eu sei que música é difícil. Música é igual matemática. Você tem que estudar, você tem que praticar. E não é assim, de uma hora para outra, que a gente aprende. Então, se uma criança de 5 anos chega aqui nessa vida, vai para o palco, senta no piano e executa obras clássicas, é porque em outra vida ela já batalhou para aprender, já foi estudante de música, já passou pelas as dificuldades todas do aprendizado, para que ela nessa vida ela só lembrar do que ela já sabe. Então isso é uma ideia inata. A gente vê crianças que começam a falar. Eu vi outro dia uma reportagem, recém-nascido já falava. Tem crianças que falam mais de um idioma com maior facilidade, aprende sozinho, não vai para a escola para aprender, pega o livro, assiste televisão, desenho animado em inglês, em outras línguas, e aprende a falar e fala mais de um idioma. Essa criança foi escolhida por Deus para ser daquele jeito? Não. É um espírito que já vem de outra vida, que já estudou, que já talvez tenha vivido nos países cujas línguas ela sabe falar, e aprendeu a falar e não esqueceu. E aquilo está na bagagem espiritual dela. Então ela só lembrou. É claro que a gente não vai se lembrando das coisas assim à toa. Tem motivos. É claro que é com motivos que Deus sabe por que certas lembranças brotaram na mente da criança. Mas não foi milagre de Deus. Foi um trabalho que ela já passou por ele, já estudou, já possivelmente já se sacrificou para aprender. Tem criança que pinta. Vocês sabem que vocês já devem ter visto reportagem a esse respeito. São as ideias inatas. Então, a ideia inata são conhecimentos adquiridos que a gente traz ao nascer, vem de outras vidas, na nossa bagagem espiritual. Durante muito tempo, houve muitas discussões sobre esses processos de crianças, como eu disse, que aprendia rapidamente, criança com 10, 11 anos já terminou o segundo grau, já está na faculdade. Tem crianças que sabem muita coisa de matemática, de química. Então a gente vê essas reportagens. Então esses conhecimentos, há muito tempo, alguns estudiosos defendiam a ideia de que isso era sorte, assim, tipo, a criança aprendeu porque teve um berço onde ela conviveu com pessoas que falavam mais línguas, então ela teve a oportunidade de ir aprendendo. Então sempre tem uma desculpa para não aceitar o fato de que o conhecimento vem de vidas passadas, porque não aceita
a sucessão das vidas. Então, a pessoa que não aceita a sucessão das vidas, ela não vai de forma alguma admitir que a gente vem com conhecimento de outra vida. Claro, ela não aceita a sucessão, ela acha que a vida é uma só, uma vez que morreu, acabou. Então, não tem como ela aceitar. Mas isso é porque é da pessoa. Porque pela lógica, pela razão, a gente sabe que as vidas são sucessivas e que o espírito não perde o aprendizado que teve. Por isso que o espírito não dá passo para trás, ele não volta, ele só anda para frente. O máximo que ele pode fazer é ficar parado no mesmo lugar, estacionado, sem caminhar. Mas mesmo assim ele ainda aprende alguma coisa, mesmo contra a vontade dele. Não tem como ele não aprender, porque ele está inserido no meio onde as coisas acontecem. Então ele aprende. Então numa próxima vida dele, ele vai estar um pouquinho mais adiantado do que a vida anterior, mesmo que ele tenha passado a encarnação dele inerte, sem fazer nada. Alguma coisa ele vai aprender mesmo sem querer, porque ele está inserido no meio onde as coisas estão acontecendo. E ele está vendo, e a memória, a inteligência dele está assimilando as coisas, mesmo que ele não queira. Então não tem como. Hoje, então, não tem dúvida, a doutrina espírita e muitas doutrinas espiritualistas que creem na vida eterna do espírito conseguem admitir e aceitar essas ideias inatas. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 118, o Allan Kardec pergunta: qual a origem das ideias inatas, das disposições precoces, das aptidões instintivas para a arte, para a ciência? Aí vem a resposta: as ideias inatas não podem ter senão duas fontes: a criação das almas mais perfeitas, umas que as outras, no caso de serem criadas ao mesmo tempo que o corpo, ou um progresso por elas adquirido em outras encarnações, que é a mais correta. Porque se a gente for pensar que são almas que já nasceram diferentes das outras, um conhecimento já adquirido, como ele fala aqui, duas opções. Então, dois espíritos criados ao mesmo tempo, Deus jamais ia criar um já com inteligência desenvolvida e o outro para ser desenvolvido com a vida, com o caminhar. Ele jamais faria isso. Então, todos nós somos espíritos que fomos criados simples, ignorantes, iguaizinhos, sem nenhuma diferença. Então, ao longo das nossas caminhadas é que vão acontecendo as diferenças. Cada um toma um caminho, cada um segue uma linha de raciocínio, começa a desenvolver, tem mais oportunidade de desenvolver a inteligência, tem mais oportunidade de desenvolver a razão. Então aí começam as aptidões, vão porque as aptidões são colocadas também, né, para todo mundo. Então as aptidões vão se desenvolvendo à medida que o espírito começa a trabalhar a sua inteligência. Por isso que o trabalho é importante. A lei do trabalho, a lei divina, nos fala que o trabalho é importante porque é através do trabalho que o espírito desenvolve a sua inteligência. Então, as oportunidades são várias, são diferentes para cada um de nós. Então, uns têm a oportunidade de ir por uma linha, outro caminho, mas todos nós vamos aprendendo. E esses aprendizados vão ficar registrados em nossa consciência, na nossa vida, no nosso corpo espiritual, e a gente vai nos acompanhar eternamente. Então nós nunca esqueceremos aquilo que aprendemos, jamais. Então numa vida futura, aquele aprendizado vai em algum momento manifestar. E aí eu vou ter a oportunidade só de aprimorar, porque o conhecimento eu já tenho. Muitas vezes eu tenho um conhecimento um pouco acanhado, porque eu não tive oportunidade na vida passada de aprimorar vamos supor, esse talento que eu desenvolvi. Mas na vida seguinte eu já venho com ele
com uma facilidade muito grande, que eu não preciso de aprender mais, eu só preciso de desenvolver. Por isso que a facilidade de umas pessoas tem de aprender coisas sozinho, sem ninguém para ensinar e rápido. Tocar violão, por exemplo. Eu comecei a tocar violão, toco desde 16 anos, me parece, 15. Nunca fui em escola, nunca fui numa aula de violão. Eu só peguei e comecei a tocar. Por quê? Possivelmente eu já fui seresteiro na vida passada, quem sabe, né? Por isso que eu estou aqui sofrendo essa hoje. Já fui um seresteiro, aqueles boêmios da vida passada, e aprendi a tocar lá. Aí nessa vida foi fácil aprimorar. Então é assim que acontece, né? Na questão 218, o Allan Kardec pergunta: o espírito encarnado conserva algum traço das vitórias que obteve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Então, Allan Kardec vai aprofundar com os espíritos nas perguntas para afirmar bem esse conhecimento. E a espiritualidade responde: resta-lhes uma vaga lembrança, que lhe dá o que chamamos de ideias inatas, ou seja, a vaga lembrança daquilo que eu aprendi, porque nós temos o esquecimento, como eu disse, o esquecimento do passado, que nas reencarnações é importante que ele exista. A gente não conseguiria levar uma encarnação tranquila se nós lembrássemos do nosso passado. Porque a gente vem encarnando desde lá do homem das cavernas, que fomos criados lá atrás, e desenvolvendo as nossas aptidões, desenvolvendo a nossa inteligência e cometendo graves erros, usando o nosso livre-arbítrio de forma muitas vezes errada. Nós nem sempre amamos o nosso próximo. Em vidas passadas nós matávamos. Se nós tivéssemos, talvez, claro que estivemos, né? Mas nós lá no século XVI, lá na época das cruzadas, no século XIV, a gente era um daqueles caras de espada na mão matando as pessoas. Hoje a gente já não faz isso mais, porque nós vamos caminhando e aprendendo. Mas todas essas experiências passadas estão gravadas em nós. Se nós não vigiarmos o nosso caminhar, as nossas atitudes, dependendo da minha condição psicológica, do que eu estiver passando, eu vou buscar lá dentro de mim uma solução, e essa solução muitas vezes não é boa, é infeliz, não é uma solução, porque é uma solução que eu sei que existe, porque possivelmente eu já utilizei desses recursos no passado. Hoje, dentro dos meus conhecimentos atuais, a minha razão me mostra que não é a atitude que eu devo tomar. Então eu vou sufocando essas ideias e colocando novas ideias baseadas no amor, baseadas no Evangelho, no lugar delas. Mas todas elas, tanto as boas quanto as ruins, estão sujeitas a aflorar na minha vida a qualquer momento, dependendo da minha sintonia mental, da minha sintonia, da minha vibração e do que está no meu coração. Eu posso fazer brotar de volta ideias que talvez não sejam saudáveis, não sejam boas para voltar na nossa mente. Então, adormecidas, melhor que fiquem esquecidas, porque foram ideias infelizes, mas que infelizmente não. Devido ao nosso caminhar, nosso processo evolutivo, a gente passou por elas. A teoria das ideias inatas não é quimérica? Diz o Kardec perguntando, ou seja, não é fantasia esse negócio de ideias inatas? Ele continua puxando os espíritos ali para poder esclarecer. E a espiritualidade responde: não é fantasia. Pois os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. O espírito, liberto da matéria, sempre se recorda. Durante a encarnação, pode esquecê-lo em parte, momentaneamente,
mas a intuição que ele fica ajuda o seu adiantamento. Sem isso, ele sempre teria de recomeçar. A cada nova existência, o espírito toma como ponto de partida aquele que se achava na encarnação precedente. Então, nós sempre vamos começar uma atitude, ter uma ação, ter uma ideia a partir do que eu já sei, do que eu já aprendi. Então, o espírito, nós sempre começamos essa encarnação dando sequência o que eu era na encarnação passada. Então, a gente não tem esse corte, né? Quando desencarna, há um corte, e aí quando eu reencarno, eu começo tudo de novo. Não é assim. Já pensou se eu fosse, toda a encarnação tivesse que começar a aprender tudo de novo? Eu não ia sair do lugar, eu ia continuar sempre no mesmo lugar. Por isso que a gente não esquece. A gente sempre começa de onde parou. Então nós vamos sempre aprimorando as nossas ideias. É claro que algumas coisas a gente aprende nessa encarnação, porque eu não tive a oportunidade ainda de encarnações passadas de ter tido contato com determinada situação. Pode acontecer. E aí eu estou tomando contato pela primeira vez nessa encarnação, então é uma ideia que eu estou vendo agora e estou aprendendo a lidar com ela agora. Mas de um modo geral, as nossas ideias já vêm de vidas que nós já vivemos, porque a vida é um continuar. Nós vamos evoluindo, vamos aprendendo, vamos exercitando a nossa inteligência e vamos colocando em prática aquilo que a gente tem que fazer, guiado pelo nosso coração, onde está a lei divina, que é a razão, e nos diz em determinado momento que isso é certo e isso é errado. Então eu já tenho experiência numa solução para determinado problema, mas essa solução é correta? Aí eu tenho isso, eu já tenho condições de decidir. Não, isso vai contra a lei divina, vai contra a lei de Deus. Essa solução eu posso até aplicar em outras vidas, mas agora eu já sei que não devo. Então eu vou sufocando, eu vou tomando outras atitudes. Então eu vou aprimorando as minhas atitudes em função do meu conhecimento do Evangelho, dos estudos que eu faço. Isso é a evolução, isso é o progresso do Espírito. Nós temos sempre que estar sempre aprimorando os conhecimentos, melhorando, pautado na lei divina. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como as línguas, o cálculo, etc. É aquilo que eu falei. Né? Como que é a origem desse conhecimento? De repente, o cara nunca estudou matemática e consegue resolver um problema na prática. Na prática. Lembrança do passado. Progresso anterior da alma, mas do qual ela mesma não tem consciência, por causa do esquecimento. De onde queres que eles venham? Os corpos mudam, mas o espírito não muda, embora troque a vestimenta. Ou seja, nós vamos reencarnar, vamos ter outra personalidade, vamos reencarnar talvez em outro país, vamos lidar com uma língua diferente. São conhecimentos novos, muitas vezes, para o espírito que está reencarnando, com uma programação diferenciada, porque é o que está programado para ele, e que é o melhor para ele crescer. Mas aquilo que ele já aprendeu, ele sempre leva com ele. Sempre. E o Allan Kardec continua. Com a mudança dos corpos, podem perder-se certas faculdades intelectuais, deixando-se de ter, por exemplo, o gosto pelas artes. Então, o Allan Kardec fez uma pergunta interessante. Se, com as encarnações, se o espírito, ele pode, antigamente ele gostava de uma determinada, por exemplo, pelas artes, gostava de pintura, e depois ele pode perder o gosto pela pintura, achar que já não
gosta mais? Vai gostar de outras coisas? Vai gostar da música? Eu não gosto muito de pintura mais não, eu gosto mais de música agora. A resposta é sim. Desde que se tenha desonrado essa faculdade, empregando-a mal. Uma faculdade pode também ficar adormecida durante uma existência, porque o espírito quer exercer a outra, que não se relaciona com ela. Nesse caso, permanece em estado latente para reaparecer mais tarde. Então, muitas vezes, eu fui um artista pintor numa vida passada. No meu plano reencarnatório, eu vim com a programação de desenvolver a faculdade de música. Então, a pintura eu já não vou mexer com ela nessa encarnação. Ela vai ficar adormecida. Então, eu posso muito bem não me interessar por pintura nenhuma, porque eu não tenho lembrança de ter gostado de pintura. Mas eu estou investindo na música, que é o que eu venho programado para exercitar. E aí, muitas vezes, eu já tenho conhecimento musical de outras vidas, eu vou investir nele. E aí, eu vou desenvolver. E a pintura, nessa encarnação, vai ficar adormecida na minha bagagem espiritual. Eu não vou ligar, não vou dar atenção. Mas numa outra reencarnação pode ser que ela já volte. E aí eu já vou ser um cara que já não vou mexer com música, ou já vou pegar a música e juntar com a pintura, já vou ser um artista plástico que mexe com música, que mexe com pintura, com escultura. Tudo depende do meu programa de reencarnação e da minha necessidade. Mas o conhecimento está dentro de mim guardado, né? Ou se eu usei muito mal certas aptidões numa encarnação passada, então eu venho com o propósito de não usar essa aptidão nessa próxima encarnação. Então ela vem adormecida e eu esqueço dela. Ela jamais vai aflorar na minha consciência, porque no meus planos reencarnatórios eu ainda não tenho maturidade para lidar com aquela situação, com aquele detalhe que está adormecido. Então, se eu usei mal uma aptidão e ainda não aprendi como usá-la adequadamente, ela pode ficar bloqueada no meu espírito até quando eu adquirir maturidade para poder recomeçar. Então, são planejamentos reencarnatórios que os espíritos superiores são responsáveis pelas reencarnações, eles estão atentos a esses detalhes, né? E uma lembrança retrospectiva que deve o homem, mesmo no estado de selvagem, o sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura. Então, essa lembrança de Deus nós temos na nossa consciência. Mesmo aquele selvagem tem essa lembrança. Por quê? Lembrança de Deus como Pai, como Criador, todos nós temos na nossa consciência. E essa lembrança, ela está sempre presente na nossa vida. Mesmo que em alguns momentos eu procure virar as costas para ela. Porque tem desse detalhe, né? As coisas vão sendo inspiradas pelos espíritos superiores, pelo meu anjo de guarda, para que eu lembre de certas coisas para o meu crescimento. A presença de Deus, a existência de Deus é uma delas. Mas eu posso ver que a lembrança dessa existência de Deus implica numa responsabilidade que eu tenho que ter para respeitar essa lembrança, para respeitar Deus como Pai, para ter aquele respeito que filho tem por pai. E essa responsabilidade muitas vezes eu não quero ter nessa vida. Eu não quero saber. Eu quero viver a minha vida mais independente, né? Do jeito que eu quiser, fazendo tudo aquilo que eu tenho vontade, sem medir consequências. Então eu viro as costas.
mas ela está lá, a lembrança está ali. Quando eu menos esperar, eu lembro. Aí eu vou fazer de tudo para poder esquecer de novo, virar as costas. Até o dia que o sofrimento vai me fazer buscar essa lembrança por conta dele. Eu vou querer buscar. Né? Então, a resposta é uma lembrança que ele conserva daquilo que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho frequentemente abafa esse sentimento. Então, a existência de Deus é um sentimento que a vida materializada faz com que muitas pessoas, muitos espíritos abafem esse pressentimento, esse conhecimento. Mas ele sempre existiu desde que fomos criados. E a mesma lembrança que se devem certas crenças relativas à doutrina espírita, que se encontram em todos os povos, essa pergunta, ele está perguntando se a lembrança de certas crenças relativas aos conhecimentos espíritas que se encontram em certos povos. Então ele está perguntando se certos povos, certas crenças têm conhecimento dos postulados espíritas, de algumas leis espíritas, mesmo a pessoa sendo de outra crença, não sendo espírita, em outro país, se tem isso. E a resposta é o seguinte: a doutrina é tão antiga quanto o mundo. Apesar de Kardec codificar a doutrina espírita, recebida dos espíritos no século XIX, o conhecimento de Deus e as escrituras divinas, elas já existiam sempre. A doutrina espírita é simples lembrança de Jesus, é a volta de Jesus na forma de uma doutrina. Jesus, com tudo aquilo que ele ensinou, com o seu evangelho, com tudo aquilo que ele serviu de exemplo, está contido na doutrina espírita. Mas muito antes de Jesus já existia tudo isso, porque Jesus não alterou nem criou nada, ele só exemplificou, mostrou uma forma mais certa e concreta de viver esse evangelho, de viver essas escrituras. Vou falar escrituras porque no Velho Testamento são as escrituras. Jesus veio mostrar o amor que até então não era muito conhecido dos povos, mas que o amor é o caminho de fazer em nós esse evangelho, demonstrar a vivência desse evangelho. Então isso sempre existiu. Então nos povos, nas outras doutrinas antes do Espiritismo, já tem esses postulados. E a própria lei divina, ela está na nossa consciência desde que nós fomos criados, espíritos simples e ignorantes, mas com a lei na nossa consciência. Então ela sempre existiu, nós sempre tivemos acesso a ela. Claro que algumas vezes a gente precisa de um empurrãozinho, mas ela está ali à nossa disposição. Então essa doutrina, ela é tão antiga quanto o mundo. É por isso que encontramos em toda parte, e é esta uma prova de sua veracidade. O espírito encarnado, conservando a intuição do seu estado de espírito, tem a consciência instintiva do mundo invisível, mas quase sempre ela é falseada pelos preconceitos, e a ignorância mistura a superstição. Então a ignorância, a superstição, os preconceitos vão falseando os postulados, mas sempre existiu. A Bíblia, lá no Velho Testamento, fala de reencarnação, fala de vidas futuras. É só interpretar bem o texto que está lá, né? De vários profetas. Se a gente pegar o livro Reencarnação na Bíblia, nós vamos ler lá várias notas de profetas do Antigo Testamento que falam da reencarnação, que falam da pluralidade das existências, que falam da pluralidade dos mundos. Está escrito lá.
Mas Jesus, quando trouxe isso, também não pôde falar abertamente, mas também deixou claro a existência do Espírito imortal, da reencarnação, tudo isso, os mundos inabitados, os diferentes mundos. E a doutrina espírita vem exatamente abrir o leque, o véu, tirou o véu e agora está claro para todo mundo. Não tem dúvida mais. Mas sempre existiu esses postulados. Então o Espírito, quando ele vem, nasce, quando ele reencarna, ele nasce não porque já está criado. Quando ele reencarna, ele traz essas lembranças no seu íntimo. Tem o livro A Criança à Luz do Espiritismo, de Valdeir Bezerra. Lá no capítulo 7, criança precoce, fala sobre criança precoce. Ele fala que a criança precoce é aquela que apresenta habilidade ou consciente intelectual, não compatível com a sua idade cronológica. Precoce é toda criança que amadurece moral e intelectualmente antes do tempo normal, que muito cedo demonstra capacidade de realizar coisas que seriam próprias de crianças mais velhas ou até mesmo de adultos. São as ideias inatas. Então a criança, ela é novinha, mas ela já conhece, ela já aprendeu, ela já sabe. Então de repente ela consegue lembrar. E essas são as crianças que a gente chama de precoce, né? Algumas características dessas crianças: linguagem precoce com vocabulário avançado para a sua idade. Então a criança começa a conversar com você de uma forma mais erudita. Você vai querer falar com ela como criança, não sei o quê. Ela conversa com você como adulto, uma linguagem já adulta, né? Habilidade de leitura e escrita na tenra idade. Então tem criança novinha que já começa a aprender a escrever o nome antes de ir para o jardim da infância. Ela já pega o lápis e já começa a escrever precocemente. Ritmo de aprendizado rápido. A gente vê aí o jovem lá que passou nos vestibulares todos aí, em várias faculdades, com idade menor de idade ainda, já estava querendo fazer doutorado. Curiosidade e interesses diversos. Capacidade de concentração e boa memória. Tudo isso são características dessas crianças. Habilidade em gerar ideias originais. Então, tem boas ideias. Grande bagagem de informação sobre temas de interesse. Então, são interessados, procuram estudar e aprender. Perfeccionismo na realização das tarefas. Faz uma coisa perfeita. Por isso, prefere fazer trabalho independente. Você tem crianças e jovens que você vai no quarto deles, as coisas são impecáveis. Aqui são as meias, só tem as meias certinho. Aqui é outra coisa, os cintos, os sapatos estão aqui. A gente tem, é pouco, né? Mas tem. São perfeitos. Você vai na mesa de trabalho dele, os cadernos estão no lado, os lápis estão no estojinho em pé ali, tudo certinho. A mesa de computador dele, tudo limpinho. Quer dizer, a maioria já são, mas são perfeccionistas. Tem gente que é perfeccionista. Tem toque. Já ouviu falar do toque, né? Muita gente tem toque. E toque é exatamente essas coisas. A pessoa, eu olho aqui para aquele relógio, poxa, aquele relógio está meio torto na parede. O 6 está um pouquinho para cá e tinha que estar mais um dedo para lá. E tem gente que, se o relógio estiver de lado assim, ele nem vê. Ele passa para lá e para cá e o relógio fica de lado e ele não está nem aí. Ele olha a hora, vê lá, o outro vai lá sempre e muda. O quadro na parede. Eu até tenho um pouco desses negócios também. Quadro na parede, você chega assim na sala, você olha,
infelizmente, eu tenho um pouco disso, que eu chego, por exemplo, vou no consultório médico, eu sento lá assim, aí eu olho a sala de espera. Eu observo tudo, falo que o quarto está todo assim, aquela que começa a estar mais para cá, devia chegar um pouco, e se eu tiver a oportunidade eu vou lá e conserto. Não, são atitudes que chamam a atenção. Conserta-me porque incomoda. Se eu fico sentado ali olhando, estou vendo que o quadro ele tinha que estar retinho, sem estar um pouquinho assim, incomodando, coça a cabeça, fica até suando, vontade de levantar e dar e acertar. Perfeccionismo. Senso de justiça exacerbado, questionando regras e autoridade. É um outro problema que essas crianças apresentam. Questionar a autoridade. Vocês já ouviram falar das crianças índigo, né? As crianças cristais. Elas são basicamente esse tipo de situação. São crianças já desenvolvidas em outras vidas, que estão vindo para poder ajustar as coisas que estão mal feitas. Elas não aceitam determinado tipo de autoridade. Então os pais de uma criança índio precisam de se preparar. Ele tem que se evangelizar, vamos assim dizer, junto com a criança, para ele saber lidar com ela, porque ela não vai aceitar acomodada aquilo que ele falar com ela. E não é falta de respeito, não, é questão de evolução comportamental. Então, se eu falo com a criança, não faça isso, eu tenho que explicar para ela por que eu não quero que ela faça aquilo. Porque senão eu estou impondo para ela, não quero, não faça, pronto, e ela vai ficar sem saber por que eu não posso fazer. Então, as crianças índigo cristais, elas têm esse senso bem desenvolvido. Então, os pais têm maior dificuldade de lidar com as crianças. Tem um filme que eu não me lembro o nome dele que eu assisti, tinha uma menininha que era assim, e ela ficava doida, ela queria desenhar, o quarto dela desenhava a parede toda do quarto, tipo esses pichadores aí que fazem aquelas figuras, não é, mas ela fazia desenho mesmo na parede. O pai ficava, mas mandava pintar a parede, tinha o maior problema com ela na escola, até que ele resolveu entender a situação e ela deixou ela mais na dela e arrumou um lugarzinho próprio para ela lá. Ela desenhava, pintava, pegava os tintas, jogava, fazia aquelas pinturas doidas na parede. É o jeito dela, e era extremamente inteligente. Então são essas crianças índigo, né? Paixão por aprender, demonstrando persistência em tudo que faz. Então, gosta de aprender, de estudar, tem paciência para fazer aquilo que ela quer. Aí ela tem toda a paciência do mundo. Mas se impor para ela alguma atitude, ela não vai aceitar. Sonhos bastante lógicos e incomuns para a sua idade. Então, esses sonhos é porque ela está tendo acesso às vidas passadas, porque ela já viveu. Ela já viveu coisas que nessa idade dela, na encarnação que ela está passando longe da situação. Ela está presa ainda, sendo considerada uma criancinha sem condições de agir por conta própria, mas ela intelectualmente ela pode agir por conta própria muito mais do que os pais imaginam. Lá na questão 804 do Livro dos Espíritos, vou rapidinho aqui, porque senão o tempo não vai dar. 804. Desigualdade das aptidões. Por que Deus não deu as mesmas aptidões para todos os homens? É a resposta. Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles tem maior ou menor vivência e, por conseguinte, maior ou menor experiência. A diferença está no grau de sua experiência e da sua vontade,
que é o livre-arbítrio. Daí, uns se aperfeiçoam mais rapidamente e isso lhes dá aptidões diversas. A variedade das aptidões é necessária, a fim de que cada um possa concorrer aos objetivos da providência no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz. É assim que cada um tem um papel útil. Depois, todos os mundos, sendo solidários uns com os outros, é preciso que os habitantes dos mundos superiores, e que na maioria foram criados antes do nosso, venham aqui habitar para vos dar o exemplo. Então, espíritos, como eu disse, essas crianças, muitas vezes são crianças que estão vindo de outro ordem, mais evoluído um pouco, que vêm exatamente para forçar a caminhada nossa, o desenvolvimento, né? O desenvolvimento da educação. O desenvolvimento da educação, porque nós passamos por vários tipos de educação. Por exemplo, o meu pai me criou de uma forma, ele foi criado de uma forma semelhante que me criou. Eu já tenho muitas das minhas atitudes que eu me lembro que foram ensinadas por ele, mas várias outras eu já não atuo mais, porque já estão precisando de atualização. Então elas já não são exatamente como meu pai me ensinou, somente porque elas estão atualizadas com leis mais objetivas. Ou eu, quem chamou? Eu. Pode falar. Aproveitando, mesmo que o senhor está dizendo aí para nós, a responsabilidade nossa com relação a esses espíritos que estão chegando. O Divaldo já deixou isso muito claro, né, que nessa transição que nós estamos passando, que nem precisa falar, que é só observarmos a sociedade como está, então algumas coisas estão pedindo socorro, e muitos espíritos de alta estirpe estão voltando, não tem o lugar certo. Então a gente precisa ter o olhar para quem está chegando, seja a avó ou a própria mãe, pai, ter esse olhar para esse ser que está chegando novamente, que muitas crianças estão demonstrando uma capacidade, do jeito que o senhor falou aí, artística, de todas as formas, científica, filosófica, né? Sim. Então a gente ter esse cuidado com essa criança que está chegando. Exatamente. Então, no livro Filosofia Espírita, nosso irmão mentor, nosso irmão Miramês, ele fala o seguinte sobre essas ideias, porque tem dois lados, né, como eu disse lá no início, tem um lado bom e um lado ruim, né? Então, o Miramês vem nos dizer o seguinte: certamente que o espírito, quando encarnado, tem vaga lembrança daquilo que ele foi em encarnação passada. A consciência registra tudo que é o pensamento, tudo que pensamos e fazemos, como sendo um livro divino. Quando na Terra, movendo-se em um corpo de carne, aparecem de vez em quando na mente as ideias chamadas inatas, são pensamentos guardados na sensibilidade espiritual, de modo a irradiar-se quando preciso para a mente ativa. E essa, sendo educada nos conceitos de luz do nosso Senhor Jesus Cristo, dá-lhes guarida ou expulsa-os do seu mundo mental, quando indesejado. Eis aí a limpeza que devemos fazer dentro de nós mesmos para estabelecer-se a harmonia consciencial. Então, o que quer dizer? Nós sempre temos as lembranças, de vez em quando brota, mas nós temos que orar e vigiar, não é? Vigiar, para que lembrança é essa? Se é uma boa lembrança, vamos aproveitar. Mas se é uma má lembrança, vamos, através do nosso conhecimento, da nossa vivência hoje, da nossa vivência do Evangelho, dos estudos que fazemos, nós temos condições de, quando surgir uma ideia que não é boa, nós
rechaçarmos, substituí-la por uma outra melhor. Então, nós já temos condições de fazer isso. Então, é o que o Meirelles fala: vamos observar, porque isso vai acontecer, tanto as boas quanto as ruins vão vir na nossa mente. Alimentamos, por vezes, muitos erros, inspirando-nos em velhas ideias que emergem do passado para o nosso presente. Em casos diversos, sendo encarnado um espírita, ele aponta logo como culpado os irmãozinhos das sombras, atribuindo a responsabilidade aos obsessores. Olha só, coisa séria isso. Na verdade, as ideias são filhas do próprio obsediado. Então não tem obsessor. Nós é que somos nossos próprios obsessores. Algumas religiões põem culpa no Satanás e procuram expulsá-lo com gritarias e orações. Cada religioso procura uma desculpa, se esquecendo de que somente atraímos para nós segundo o que somos. As nossas ideias têm vida. Muitos sabem dessa verdade. Quem as cria torna-se pai, e mesmo se elas saem de nós, ficam sempre vinculadas à casa paterna. Então as nossas ideias são nossas, nós somos pai dela. E se essas ideias forem utilizadas por outras pessoas, se forem boas ideias, muito bem. Se forem más ideias, nós somos responsáveis pelas consequências, tanto de quem as praticou, quanto de quem foi o responsável por colocá-las no plano espiritual à mercê das outras mentes. Porque o que pensamos, nós plasmamos no plano espiritual. Então, por isso que ele fala que as ideias têm vida. Procuremos, pois, mudar a nossa vida compará-la com a vida do Cristo. Todo esforço nesse sentido é válido. E sempre temos companhias que nos ajudam em transformações das trevas para a luz. Então, nós nunca estamos sozinhos. Sempre temos companhia de espíritos amigos, do nosso anjo de guarda, que nos ajudam se nós manifestarmos a vontade e nos esforçarmos para transformar as trevas em luz. Se nós tivermos dificuldades com alguma ideia que toda hora eu estou tendo uma ideia, estou sendo assediado com determinada ideia que não é boa, oração, prece, pedindo ajuda aos mentores, aos anjos de guarda, porque eles estão sempre do nosso lado, esforçando para que a gente consiga vencer essas tentações. Porque a tentação, como eu disse numa outra palavra aí, numa outra palestra aí, ela está dentro de nós. São essas ideias, são as tentações que temos. Quando o espírito reencarna, traz consigo seu mundo mental, e quando parte deste para o além, também leva o que construiu pelos pensamentos, palavras e obras. Os nossos testemunhos são nossos agentes que nos libertam ou nos escravizam. A doutrina dos Espíritos, pode-se dizer, é a misericórdia dos céus para a terra, porque ela nos avisa antecipadamente a verdade, de modo a começarmos, mesmo na terra, a sentir e a viver a luz da espiritualidade superior. Então está aí a nossa doutrina querida, que tem todas as ferramentas para nos orientar. Nós temos uma variedade de obras dos Espíritos Superiores, André Luiz, Emmanuel, Bezerra de Menezes, Irmã Sheila, Joana de Ângeles. Nós temos aí inúmeras obras que nos orientam, que nos explicam passo a passo, como se nós fôssemos criancinhas na escola, para que a gente consiga vencer essa luta contra as trevas, para que a gente consiga criar um caminho iluminado para a gente, para nós cada vez mais
caminhar em direção ao nosso objetivo final, né? Que é ser espírito puro. É impossível descrever todos os acontecimentos como sendo iguais na pauta das reencarnações dos espíritos. Há muitos deles que, em uma existência, não têm conexão alguma com a anterior, dada a incrustação da sua ignorância. Outros, às vezes, por piedade dos guias espirituais, não conseguem fixar essas ideias inatas, para não complicar mais a vida presente. Então Deus é justo, né? No plano reencarnatório, quando a gente reencarna, eles estão cuidando de nós, dos espíritos superiores. Tem espíritos que não conseguem lembrar de nada, porque se lembrar, ele perde a reencarnação. E outros, nós não conseguimos fixar as ideias. A gente pode até lembrar, durante sonhar, mas acorda e esquece. Não consegue fixar. Também com o objetivo de não deixar que essas ideias atrapalhem a nossa caminhada. Mas elas estão presentes. Quando necessário, os benfeitores estimulam as ideias do passado a flutuar na mente presente, como um meio de educação e limpeza do magnetismo inferior que, por vezes, se esconde das dobras da consciência, por séculos. Então, muitas vezes os benfeitores espirituais fazem com que algumas experiências nossas venham à nossa mente com o objetivo de aprendizado, do nosso próprio crescimento. Então, muitas vezes nós somos levados durante o sono ao plano espiritual, onde a gente começa a recordar coisas de vidas que nós já passamos, junto com a espiritualidade superior, para que a gente possa, quando acordar, ter um caminho mais seguro a seguir. Muitas vezes você está em dúvida, você está sofrendo com uma situação que você não sabe como resolver, e aí você é levado lá para o plano espiritual e você é mostrado uma experiência que você já teve, uma série de situações que você já conhece, e aí você, quando acordar, você consegue resolver seu problema com mais facilidade. Isso acontece. Principalmente problema profissional. Muitas vezes a gente dorme com um problema profissional sem saber como resolver e acorda com a solução. Isso já me aconteceu também. O Espiritismo veio completar o que Jesus não podia dizer naquela época, nos dando a segurança de modo a compreendermos o valor da sua ressurreição e da comunicação dos Espíritos, os mesmos homens que viveram na Terra. Procuremos vigiar, analisando todas as ideias que surgiram na nossa mente. Vamos vigiar, quer sejam ideias inatas ou provindas de irmãos das sombras. Não importa. Importa que devemos destruí-las quando inconvenientes. Procuremos pensar no bem e vivê-lo. Pensemos no amor, amando que neste esforço permanente as mãos invisíveis ajudar-nos-ão a concretizar o nosso ideal de iluminação interior. Então nós vamos procurar vigiar. Vigiar e orar. Vigiar exatamente esses pensamentos, que muitas vezes são ideias nossas, são experiências nossas vividas no passado, mas também muitas vezes são intuições de irmãos do plano espiritual que querem nos prejudicar, que nos dão intuições para a gente fazer coisa errada. Então a gente tem que vigiar qualquer ideia que surgir na nossa mente, se é boa ou ruim, e eliminar se não for boa. E se tivermos dificuldade de eliminar essas ideias, oremos, pedimos ajuda, que a gente consegue. E vamos procurar avaliar sempre o nosso pensamento, porque o pensamento é uma arma poderosa. Ele nos deixa em má situação se nós deixarmos fluir qualquer pensamento da nossa mente, porque ele vai virar matéria no plano espiritual e pode influenciar outras mentes. Muitas vezes a gente acha que nós estamos sendo obsediados por irmãos no plano inferior, mas nós é que estamos obsediando o espírito.
porque nós estamos deixando aflorar na nossa mente ideias que vai agradar os espíritos. Então não é ele que está vindo me obsediar, é eu que estou tendo as ideias e estou fazendo com que ele venha para mim. Estou chamando, e muitos, né? Não só não. Então nós temos que vigiar os nossos pensamentos para que ele seja sempre positivo, dentro da lei divina, dentro do Evangelho. Acabou o tempo, acabou o papo também. Chegou no final da folha aqui do livro do Miramês. Não é? Vocês me desculpem qualquer coisa aí. Muito obrigado pela atenção de vocês. Boa noite. Obrigado, Nelson Mendes, por trazer os estudadores para nós. Lá na biblioteca. E como o Chico ouviu muito, né? Os ensinamentos do Chico, disciplina, disciplina, disciplina. Então nós temos que acompanhar essa disciplina, aprender com ele, cumprir o horário direitinho, né? Nós temos que retornar para casa. E a espiritualidade também, né? Está trabalhando. E eles também têm outros compromissos, né? Então vamos ser disciplinados. E eu ia falar sobre a questão de vigiar os pensamentos, as ideias, mais ou menos acabou fazendo um fechamento da palestra sobre isso, né? Porque é muito interessante, nós aqui na casa estamos muito tranquilos, né? Harmonizados, com um pensamento elevado, né? Mas o importante, gente, é ao sair de fora, ao ir para casa, né? De manter mesmo um pensamento elevado, de vigiar. E eu vou trazer para vocês aqui, né, um recado da casa, que a casa está oferecendo uma orientação para a implantação do culto no lar. Então, para vocês verem a importância, né, desse culto no lar, para que isso aconteça no nosso lar, manter esse pensamento elevado, manter a harmonização, né, manter a luz dentro do nosso lar. Então, quem ainda não tem a prática, né, desse culto cristão no lar, pode deixar o nome na recepção, né, que a equipe vai entrar em contato e ensinar como fazer esse culto cristão no lar. E vocês vão ver como que vai ser bom para a família, né, para o ambiente, para os vizinhos, para todo mundo, tá bom? Temos outros recadinhos aqui. A casa também oferece, segundas e quartas-feiras, o atendimento fraterno. Quem quiser, gente, ter um amparo, o diálogo, é só deixar o nome na recepção de 19 a 19h30 e aguardar no salão, que será chamado para esse atendimento, ok? Outro atendimento que a casa oferece é a orientação espiritual, que acontece às quartas-feiras. Também deixar o nome na recepção de 19 a 19h30 e aguardar no salão até o final da palestra, que eles vão trazer a orientação espiritual, ok? E também temos na casa para as gestantes, tá? As gestantes que estão presentes ou que tem, né, as gestantes em casa, com a vizinha, passa a informação lá. Porque está acontecendo aqui na casa do segundo e quarto sábado do mês, a partir das 14 horas, esse atendimento às gestantes. Então já começa a evangelização da criança desde pequenininho, né? Olha que interessante. Tá bom, pessoal? Bom, e agora o convite. Nós vamos ter esse mês, né? Começamos aí um mês novo, né? Então vamos ter aqui dia domingo, 17 de setembro, das 14 às 18h40, vamos ter o seminário em defesa da vida. Esse seminário vai trazer os temas: o aborto, a eutanásia e o suicídio, sobre a ótica do amor. A colaboração seria trazer 1 quilo de alimento não perecível, tá, no dia. Estão todos convidados, gente. Domingo, né, dia 17, tá bom? Vai ser aqui no salão. Vão ter 3 expositores aqui para falar do tema. Então, muito interessante, tá bom? Todos convidados.
Então nós vamos encerrar, após a prece vamos ter o atendimento no passe. Quem for ficar, pedimos manter a fila aqui à direita e permanecer em silêncio. E também pedimos, gente, que na saída não permanecer ali na recepção por muito tempo, porque o atendimento do passe está logo ali do lado, para não atrapalhar a energia, o trabalho dos médicos, tá bom? Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade da vida, por estarmos aqui hoje na casa de Miramês, por estarmos aqui recebendo esse aprendizado, esse ensinamento que vai nos fortalecer na nossa caminhada, vai nos dar equilíbrio, inteligência e sabedoria nas nossas escolhas. Pedimos também a Jesus, nosso Mestre amado, que abençoe, que ponha sua mão sobre cada um de nós nos dois planos da vida, trazendo o seu amor, a sua luz, a sua paz. Que assim seja. Muito obrigado a todos, uma boa noite.